Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maria Vitória e hoje eu vou apresentar meu projeto sobre o efeito Lindenfrost. Então, primeiramente, minha apresentação. Essa sou eu. Eu sou estudante do terceiro ano do ensino médio na Escola Internacional de Curitiba e eu vim originalmente de Gaspar, Santa Catarina, e essa é minha orientadora, a Miss Manners, e ela é professora de física e bio na minha escola e ela veio da Iugoslávia. Então, como que eu tive a inspiração para começar esse projeto? Faz muito tempo que eu vi um episódio do Caçadores de Mitos, né, do Mythbusters, sobre esse fenômeno científico, então aqui tem uma fotinha deles. Então, esses cientistas mergulharam a mão deles brevemente em chumbo derretido, sem um único arranhão, e a temperatura desse líquido era 850, mais de 850 graus Celsius. Então, para mim, à primeira vista, esse fenômeno era muito assim, fora da razão, como que isso podia acontecer? Então, foi por isso que eu decidi investigar esse fenômeno. Então, ele foi primeiro visto, né, observado pelo J.G. Leidenfrost, que elaborou um artigo sobre suas observações do comportamento de líquidos, né, diversos, começando com a água, contra superfícies extremamente quentes que superavam o seu ponto de ebulição. Então, como que esse efeito ocorre? Ele ocorre quando um líquido entra justamente em contato com um sólido, que a temperatura excede muito a temperatura de ebulição desse líquido. E por que isso ocorre? Então, basicamente, essa diferença de temperatura faz com que a parte inferior dessa gota do líquido vaporize imediatamente, e quando ele vaporiza, o resto do líquido praticamente levita por causa do vapor, e ele cria essa fina barreira protetiva, então, de vapor na parte inferior. Isso faz com que o líquido dure muito mais tempo nessa superfície, então ele não evapora tão rápido, porque o vapor tem uma baixa condutividade térmica quando comparada à do sólido, e é extremamente impressionante. Então, minha pergunta de pesquisa é como a temperatura da superfície de uma frigideira afeta o tempo de vaporização de uma gota d'água. Aqui são algumas fotos de eu performando esse experimento, e eu vou explicar mais os materiais e os procedimentos mais para frente. Então, as minhas variáveis. A dependente é o tempo de vaporização, que depende da temperatura da frigideira, e ele é medido em segundos. Eu fiz isso através de uma análise de vídeo, então o software que eu usei foi o Logger Pro. E foi uma análise contínua de vídeo, então eu peguei o tempo final de cada teste, que é o tempo em que a gota vaporiza completamente, e subtraí do tempo inicial, que é o tempo em que a gota entra em contato com a superfície da frigideira. E aí a variável independente é a temperatura medida em Celsius, e ali são as manipulações de temperatura que eu escolhi 6 manipulações. E foi difícil no começo para conseguir essas manipulações, porque não estava achando um aparelho para esquentar, né, um aparelho que me proporcionasse esse calor, que ficasse com temperaturas mais estáveis. E o mais estável dentre fogão de indução, fogão de chama e chapa elétrica e o bico de Bunsen, foi o bico de Bunsen, surpreendentemente, que me deixou com uma range menor de valores de temperatura, então por isso que eu optei pelo o bico de Bunsen. E aí as variáveis de controle que eu tive que levar em consideração para que o meu experimento fosse mais preciso possível foi a quantidade de água em cada gota, então para que o tempo de vaporização fosse preciso, o tamanho ou o volume das gotas tinham que ser igual, e para isso eu utilizei um conta-gotas de medicamento mais preciso. E aí também eu tive que usar panelas, a frigideira limpa e antiaderente, porque depois de algumas tentativas dava para ver que as gotas que evaporavam deixavam uma marca na panela, na frigideira, e essa marca, se outra gota eventualmente entrasse em contato com essa marca, o tempo de vaporização dela ficaria totalmente randômico. Então, por isso que eu usei uma panela de Teflon nova, sem risco nenhum, e toda vez que começava essas marcas, eu desligava o bico de Bunsen e lavava a panela tudo certinho, e depois voltava a performar o experimento.
E aí, a temperatura equivalente da chama dava para perceber que na panela, antes de eu perfumar essa modificação, a temperatura ficava muito diferente, dependendo de onde estava na panela, porque a chama vinha diretamente no meio. E então eu peguei uma gaze de arame, né, maior do que a panela, para poder distribuir melhor essa temperatura e criar uma coisa mais uniforme. E aí também a altura de liberação da gota, e dependendo da altura que eu liberasse a gota do conta-gotas, ela podia se subdividir em outras gotinhas menores. Então, para isso, eu liberei todas da mesma altura, com ângulo de 90 graus do topo da frigideira. Aí aqui estão os procedimentos e os materiais, aqui dá para ver nessa fotinho alguns dos materiais que foram utilizados. O bico de Bunsen está, obviamente, embaixo da frigideira. Então, basicamente, o procedimento era pegar esse conta-gotas, liberar a gota, assim que ela tocasse na superfície da panela, começar a contar o tempo, e aí o tempo parava quando a gota evaporasse. E eu fiz isso com várias variáveis temperaturas. Então, aqui, como vocês podem ver, é a minha coleção de dados. Aqui tem o erro da temperatura e os erros de tempo. E aqui são as variáveis temperaturas e o tempo que foi inicial e final. E aí aqui a análise nós podemos ver que é muito interessante os resultados, porque aqui na menor temperatura o menor tempo foi 9,34, e na maior temperatura, que é 342,5 graus Celsius, a gota demorou 82 segundos e 0,2 milésimos para evaporar, o que foi muito surpreendente para mim. Então, algumas observações mais qualitativas. Em alguns casos, deu para ver que tinha saizinhos na água, porque eu usei água da pia. Então, esses grãozinhos de soda ficavam depois da água evaporar, ficavam pulando na panela. Então, eu acho que seria melhor para investigações futuras usar água destilada, porque ela não tem esses contaminantes, esses minerais que podem, de certa forma, alterar o experimento. Aí, como eu expliquei, depois que eu colocava já a gota na panela, algumas subdividiam em gotinhas menores, mas nas vezes que isso aconteceu, a gotinha menor era muito, muito, muito pequena e era, assim, significativamente menor do que a original. Então, eu imagino que isso não pode ter alterado uma magnitude considerável o experimento. E aí, após uma certa temperatura, especialmente temperaturas mais altas, a gota começava a se mexer freneticamente para frente e para trás. E foi uma observação que eu tive, mas eu não sei como isso poderia alterar. E eu creio que isso é pela energia que era proporcionada pelo sistema. E aí também tem os outliers, que são as gotinhas que entraram em contato com aquela superfície, com a marca dentro da panela. Isso alterou consideravelmente o tempo de vaporização, as tendências de vaporização. Então, por isso que eu desconsiderei esses outliers. Aqui, resultados e conclusão, o gráfico que eu consegui a partir da minha análise, da minha coleção de dados. Então, esse é o dado da temperatura versus o tempo de vaporização. É uma relação quártica de potência. E aqui é a linearização desse gráfico, então dá para ver que os dados estão bem perto dessa linearização, e a correlação é 0,99, que é muito, muito forte. Quanto mais se aproxima do 1, melhor. Aí eu extrapolei meu gráfico a partir de uma função de potência, e essa foi a função que eu consegui, que se aproxima muito dessa 4,5 vezes 10 a menos 9 vezes t a quarta, e V seria tempo de vaporização e T, temperatura. E aí também, além disso, acho que eu diria que pontos fortes desse experimento seriam que ele cobriu uma gama muito ampla de temperaturas, então de uma temperatura consideravelmente baixa, para onde aconteceu o limiar inicial do efeito de Lindenfrost. Então, essa temperatura começa nesse experimento, começou a partir dos 175 graus Celsius. Então, eu optei por um pouquinho mais alto, 190, para ter certeza que estava ocorrendo. E até a temperatura mais alta, né, que era eu consegui atingir com o bico de Bunsen sem derreter o cabo da panela. Então, isso me permitiu produzir um gráfico de temperatura versus tempo, onde a precisão era muito maior entre a relação dessas duas variáveis.
e também me permitiu um forte coeficiente, como eu mostrei, de correlação de 0,99. E aí, pontos de desenvolvimento, embora eu tenha tentado ao máximo posicionar a panela plana no suporte de metal, algumas gotas continuavam deslizando, e como eu expliquei, a parede da panela podia estar um pouco mais quente, então isso pode ter deteriorado, de certa forma, as que acabaram se movendo para ter menos tempo de vaporização. E aí, finalmente, as sugestões futuras. Eu gostaria que o experimento pudesse ser feito com uma panela com tampa transparente, porque isso ia isolar melhor o ambiente do teste, então ele ia acabar ficando, a temperatura do ambiente ia ficar mais quente, né, porque não ia ter esse vazamento de calor e perda de calor para o ambiente tão forte. Isso também podia potencialmente levar à diminuição da eficácia da camada protetora do fenômeno. Eu quero testar se isso realmente iria acontecer. E aí também, se possível, o uso de um aparelho que mantenha a temperatura mais constante, sem ter que usar uma faixa de temperaturas, né, como eu tive que usar no bico de Bunsen, mas eu não achei nenhum outro equipamento que conseguisse isso, então seria interessante explorar no futuro também. E aí, uma panela maior e com temperatura uniforme, eu tentei temperatura uniforme, também permitiria que as gotas não, se deslizassem, não entrassem em contato com a parede da panela e da frigideira. Então, esse é o meu projeto. Eu agradeço muito por você ter visto até aqui. Muito obrigada.